Olá, pessoal da Química, da licenciatura em Química, tudo bem? Ficou faltando, então, aquele conteúdo para nós trabalharmos sobre a segunda parte do trabalho, né, dessa atividade avaliativa que vocês devem me entregar, que é sobre a elaboração de questões que visem utilizar como modelo o método da maiêutica de Sócrates, tá? Que é aquela questão dos questionamentos. Então, para aqueles que estiveram na quinta-feira, ontem, aliás, dia 19 de novembro, a gente fez um exemplo sobre isso, né? Em determinado momento eu comecei a fazer perguntas para uma colega de vocês e dessas perguntas você leva a pessoa a refletir, né? Na concepção de Sócrates, tá? E Platão também vai se utilizar disso quando ele desenvolve aquele modelo das ideias dele, né? A teoria das ideias, de que as pessoas têm esse conhecimento e que basta você retirar esse conhecimento delas. Isso não é totalmente verdade, né? Parte do conhecimento você tem que ir fornecendo as informações. Mas muitas conclusões a pessoa pode chegar por conta própria. E é muito diferente na fixação de conteúdo, do conhecimento do aluno, quando ele é levado a pensar sobre o assunto. Quando ele tem que fazer o exercício mental de buscar os diferentes setores ali, né, no seu sistema nervoso, no seu cérebro, onde estão guardadas as suas informações, e com esse exercício dele buscar essas informações, dele raciocinar, dele pensar, além dele aprimorar os aspectos cognitivos, né, a capacidade de raciocínio dele, ele vai fixar mais aquele conteúdo que você fez ele pensar. Então, no caso, a gente começou a conversar ali sobre a questão do aborto, né? E eu fui fazendo perguntas para uma das colegas de vocês, por exemplo, se o aborto é crime ou não. Aí a gente caiu naquela questão religiosa. Ah, tá, mas é porque é pecado. Aí a gente já entrou num outro assunto, que é fazer o quê? Essa separação, né, de o que é religião e o que é uma coisa criminosa. E que hoje nós vivemos num país laico, evidentemente influenciado, né, o sistema jurídico que define o que é crime, ele é influenciado por uma moral, podemos dizer até que ele é determinado por uma moral, e essa moral, no nosso caso, tem sim um cunho religioso, especialmente a religião judaico-cristã, as tradições judaico-cristãs. Mas nós não fazemos mais essa total confusão, entende? A nossa moral, que leva a gente a concluir sobre um fato que é pecado, pode estar sim influenciado pela religião. Mas o que a gente determina que é crime não é mais baseado no que é pecado. Por exemplo, nós continuamos a ter as religiões considerando como pecado o adultério, mas não é mais crime. Perceberam essa distinção? Bom, aí eu perguntei para a colega, né, em que momento começava isso. Ah, no momento da concepção. Aí eu falei, mas aonde que é a concepção? Aí a gente foi falando, ó, a concepção começa no momento em que ocorre, né, o encontro do espermatozoide com o óvulo, e isso está na tuba uterina, aí vai formar a primeira célula, essa célula vai sofrer divisões durante os 3 primeiros dias, até chegar no útero, sofrer o processo de implantação no útero, que é chamado de nidação. Nesse momento, muitas mulheres podem sofrer um aborto espontâneo e ela nem vai perceber, porque o embrião é muito pequeno, ela vai pensar que está tendo uma menstruação. Aliás, o período em que ocorre esses abortos espontâneos, naturais, é mais ou menos na época da menstruação, então nem vai se perceber que teve isso. E aí cai nessa questão, em que momento que você passa a considerar aquilo como um ser vivo, como um ser humano? Aí a gente passou a conversar e fazer perguntas, por exemplo, sobre o feto anencéfalo. Por que ele não é considerado, por que foi permitido fazer o aborto? Não é considerado um ato criminoso? Porque ele não tem potência de ser um ser vivo. Ele está ali, ele é uma estrutura biológica que está vivendo ali dentro do útero, mas ele não tem potência de ser vivo. Ele não vai conseguir se individualizar quando ele nascer, como ocorre com uma criança normal. Ele vai nascer, em pouco tempo depois ele vai morrer, porque não vai conseguir respirar e tal, né? Então ele não tem potência de ser vivo. Por isso que é permitido essa questão. Então a gente percebe que nós vamos fazendo perguntas e a gente pode ir direcionando o aluno para fazer buscas. E no caso de vocês, que é um assunto que evidentemente vocês vão dominar bem mais, eu sugeri que vocês procurassem fazer essas perguntas
sobre o modelo atômico, tá? Evidente que se vocês têm afinidade com outro assunto, podem escolher. É que eu acho que a atomística e também chegar até no ponto, eu não sei, nesse estágio que vocês estão no curso de Química, se vocês já tiveram alguma noção sobre mecânica quântica, né, o funcionamento dos elétrons, e se vocês podem fazer essas questões também, tá bom? É nesse sentido. Não é para elaborar respostas, tá, gente? Eu não quero saber a resposta de vocês. Eu quero que vocês elaborem um roteiro de perguntas para fazer o aluno pensar, para provocar o aluno nesse sentido, tá bom? E fico à disposição aí para qualquer dúvida. Valeu!